No dia de hoje venho mostrar-vos uma grande sondagem que demonstra mais uma vez uma viragem histórica do ponto de vista político neste país. O Chega, liderado por André Ventura, está em empate técnico com o primeiro lugar de Luís Montenegro, o líder da coligação AD, e o Partido Socialista neste momento não faz parte do empate técnico com o primeiro lugar, ou seja, o Partido Socialista está em terceiro lugar com empate técnico com o Chega, mas não está em empate técnico com a AD. Vamos ver esta sondagem que é da Católica, e eu dava especial atenção às sondagens da Católica e dou desde sempre, como toda a gente sabe. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, sondagem da Católica, a AD voltaria a ser a força mais votada se houvesse novas eleições legislativas. Os inquiridos colocaram a Aliança Democrática em primeiro nas intenções de voto, no entanto, a avaliação feita ao governo de Luís Montenegro é apenas razoável. Dar duas notas muito importantes. Eu bem sei que alguns de vocês vão olhar para uma sondagem para eleições legislativas no dia 17 de dezembro de 2025 como algo estranho, como algo relativamente distante, porque toda a gente compreende desse lado, e eu pelo menos compreendo isso também, que tão cedo não haverá eleições. Temos pelo menos sensivelmente um ano de distância para a nova possibilidade de haver eleições, que não quer dizer que haja, que é o próximo Orçamento de Estado. Vai tudo depender um bocadinho do Partido Socialista. O Partido Socialista decidiu ser muleta da AD, porque está a ver perfeitamente que não só pelos possíveis resultados nas eleições presidenciais na pessoa que escolheram dar o apoio, que é António José Seguro, e os resultados que tiveram nas autárquicas, que apesar de terem dito que é a renovação do Partido Socialista, eles sabem perfeitamente que são resultados pífios quando comparados às últimas autárquicas. E, portanto, o Partido Socialista não vai levar o país para eleições este ano precisamente porque sabe que não há grande justificação para isso. Saibam que quem garante a legitimidade do Orçamento de Estado, legitimidade democrática e da continuidade deste governo é o Partido Socialista. Portanto, colocaram-se numa situação que convenientemente se esquecem, mas é importante ser lembrada. Mas vamos olhar para os dados, que isso é que é importante. Ora, o que é que temos? Se as eleições legislativas fossem agora, a distribuição de votos pelas diversas forças políticas não seria muito diferente da atual, concluiu a Católica. Depende, mais uma vez, obviamente, da margem de erro, e isto é uma sondagem com 1.100 pessoas, se não me falha a memória. Ora, temos. A AD surge na frente com uma estimativa de votos eleitorais com 29%. O Chega voltaria a ser o segundo partido mais votado, com 24%, seguido do Partido Socialista, com 23%. Ora, o que é que nós temos? Tem aqui, se forem consideradas as margens de erro e apesar da distância que os separa, os três primeiros partidos poderiam ficar em situação de empate técnico. O empate técnico não se verifica do Partido Socialista para a AD. O que é isto do empate técnico? Podem-se estar alguns a perguntar. Olhando para estes resultados e somando 2,8, que é a margem de erro, ou subtraindo 2,8, que é basicamente a janela onde a sondagem diz que um partido está, o Partido Socialista não está em empate técnico com a AD, porque o melhor resultado do Partido Socialista, tendo em conta que eles têm 23%, é 25,8%, se somarem os 2,8%. E a AD tem o seu pior resultado em 26,2%. Bem sei que a distância é 0,4, mas ainda assim não estão em empate técnico. O Partido Socialista não está em empate técnico com o primeiro lugar, e isso é uma grande distância daquilo que têm sido as últimas sondagens, e é claramente uma viragem mais significativa do atual sistema político. A Iniciativa Liberal conseguiria arrecadar 9 pontos percentuais dos votos, o LIVRE 6%, a CDU 3%, o Bloco de Esquerda 2% e o PAN menos de 1%. Portanto, o Bloco de Esquerda a fazer aqui uma recuperação face àquilo que têm sido as últimas sondagens. Não sei se por causa da substituição do coordenador, que passou a ser o Pureza, acho que é assim que ele se chama, não me lembro agora do primeiro nome, eu bem sei que ele já estava no Bloco de Esquerda, mas falha-me o nome agora. Manuel Pureza, será? Acho que é esse o coordenador do Bloco de Esquerda. Não estou a desmerecer a figura, eu não me recordo do nome, portanto não é a desmerecer, seja quem for. No caso da Iniciativa Liberal, estão praticamente à beira de um empate técnico com o LIVRE. Isto é interessante, a Iniciativa Liberal consegue 9 pontos percentuais e o LIVRE consegue 6 pontos percentuais. Somando os 2,8 ao LIVRE,
Aliás, não estão quase, estão mesmo em empate técnico. Portanto, o pior resultado da Iniciativa Liberal é pior do que o melhor resultado do LIVRE. Ou seja, verifica-se também um empate técnico entre os dois. Do ponto de vista da análise da governação deste atual governo, temos questionados sobre como avalia o desempenho do executivo de Luís Montenegro. 49% dos inquiridos responderam como razoável. As avaliações negativas, mau e muito mau, fixaram-se em 32%, a percentagem mais elevada desde que Luís Montenegro é primeiro-ministro. Na sondagem de março este ano, essa soma foi de 24%, enquanto que em outubro foi 18%. Portanto, houve aqui um aumento significativo da aversão que o eleitorado tem à governação de Luís Montenegro. Porquê é que isto pode ter acontecido? Bom, isto desde já pode ter acontecido, olhando aqui para a data em que foi recolhido, de 4 a 12 de dezembro, pode ter acontecido por várias razões. Em primeiro lugar, porque Luís Montenegro acabou por ficar sozinho em algumas das soluções governativas e foi interpretado como sendo alguém contra a pessoa comum. Ou seja, eu não sei se vocês repararam, mas nos últimos tempos, e isto pode ter um particular impacto do ponto de vista da legislação laboral, nos últimos tempos vimos Luís Montenegro com um grande desprezo pelos sindicatos a nível discursivo. Eu admito, e atenção, admito mesmo, que do ponto de vista dos trabalhadores ainda haja alguma mobilização esquerdista que possa ter votado em Luís Montenegro em vez de no Partido Socialista e que possam ter sido mobilizados do ponto de vista emocional, portanto, mesmo instrumentalizados, diria, do ponto de vista emocional contra o governo e contra o pacote laboral. E parece-me que o posicionamento de Luís Montenegro e a comunicação do governo, talvez mais a comunicação do que até o próprio posicionamento, acabam por prejudicar Luís Montenegro. Por isso é que André Ventura acabou por fazer aqui uma viragem de discurso, e eu admito que o tenha feito porque fez uma viragem de discurso, porque André Ventura percebeu que as pessoas perceberam de forma negativa ou interpretaram de forma negativa este novo pacote laboral. Se ele tem coisas boas, evidentemente que tem. Se eu acredito que a flexibilização do mercado vai gerar mais empregos e que evidentemente uma pessoa não pode estar eternamente numa empresa única e exclusivamente com a premissa da segurança, nós podemos dizer que pode existir legislação laboral e eu admito isso. Agora, não me venham a dizer que uma pessoa não pode ser despedida, ponto. Nós sabemos que a justa causa nunca se verifica, ao contrário do que diz Pedro Marcos Lopes, que diz que os patrões já despedem quem querem, independentemente do tipo de legislação. Eu discordo disso, quer dizer, não acontece, a justa causa nunca se verifica e por isso é que muitas vezes o país está a dar incentivos, o governo, o Estado Central, está a dar incentivos para que nunca se coloque ninguém efetivo. Porque as empresas sabem perfeitamente que quando se coloca alguém efetivo torna-se impossível despedir essa pessoa. E portanto, eu acho que os despedimentos devem ser possíveis, até para possibilitar eventualmente que recursos possam ser direcionados para quem tem melhor performance na empresa. Porque há determinados recursos que muitas vezes são sugados por pessoas que não produzem absolutamente nada, única e exclusivamente porque têm a segurança de uma legislação laboral rígida que não tem favorecido o aumento de salários. Muitas destas pessoas que hoje saem à rua, e os sindicatos saíram à rua, a UGT saiu à rua precisamente porque tem eleições internas em março, e portanto a legislação rígida que nós temos em Portugal não tem favorecido os salários, muito pelo contrário. Eu acho que é unânime da esquerda à direita dizer-se que Portugal tem baixos salários, e isso tem um significado, até porque os jovens portugueses estão neste momento a emigrar para países que têm a legislação laboral mais flexível e não se queixam dos salários. Não se queixam dos salários na Suíça, na Irlanda, no Luxemburgo, os despedimentos são mais flexíveis, mas os salários também são melhores. Talvez haja uma correlação de causa e efeito entre a legislação laboral produzida e as propostas aprovadas pelo Partido Socialista com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda com a atual situação que temos do país. E, portanto, o que eu acho é que a pessoa comum interpretou negativamente o pacote laboral. Luís Montenegro, mais uma vez, foi um péssimo comunicador e todas as pessoas do seu governo parecem ter isso em comum. São os péssimos comunicadores. Não tiveram capacidade de comunicar de forma adequada mudanças que, algumas delas, eu até considero que são bastante válidas, só que a comunicação, a forma como nós vendemos determinadas propostas também é importante, evidentemente, ainda para mais quando são governo. Eu tenho algumas discordâncias com André Ventura e, portanto, eu admito que a viragem que ele tenha feito não tenha sido propriamente de substância, foi mais
de discurso. Este é o meu ponto, no fundo, porque André Ventura já se tinha manifestado contra a questão da amamentação, já há imenso tempo, já em agosto, se não me falha a memória, se manifestava contra essas alterações e contra outras coisas. Portanto, eu acho que a questão foi, em vez de ser um foco na extrema-esquerda que mobilizou estas pessoas e instrumentalizou estas pessoas, e sem dúvida nenhuma que o fez, sindicatos que têm eleições e que têm evidentemente objetivos políticos dentro do próprio sindicato, mobilizaram as pessoas e instrumentalizaram as pessoas. A greve geral não se verifica ou não se justifica com um anteprojeto. Acho que foi uma estupidez de todo o tamanho. Até porque o GT disse que vamos fazer greve geral e no dia a seguir sentamos-nos a negociar. Então, mas a greve geral não deve ser utilizada, segundo a lógica desta gente, como um instrumento de coação do governo para poder negociar. Então, se têm a possibilidade de negociar, fazem greve geral porquê? Porque, e é importante que isto se diga, ninguém vai dizer isto, houve greve geral na quinta e houve greve da função pública na sexta, como é costume. Ficaram com 4 diazinhos de fim de semana, como fazem sempre. Não me lixem, que é verdade. E, portanto, acho que há coisas boas no pacote laboral, acho que há coisas más, acho que o governo comunicou mal tanto as coisas boas como as coisas más, e André Ventura soube gerir politicamente e do ponto de vista da comunicação perfeitamente esta situação, e é por isso que o Luís Montenegro me parece que sai prejudicado desta sondagem e o Chega ganha 1 ponto percentual estando em empate técnico com o governo. Isto é tudo importante neste momento, porque a esquerda mobilizou os trabalhadores do ponto de vista emocional para esta situação. E, portanto, acho que era isto essencialmente que eu tinha para dizer. Não há grandes surpresas do ponto de vista abaixo dos 3 primeiros. A Iniciativa Liberal mantém o 4º posto, o LIVRE está ali nos 6%. A única grande recuperação que me parece haver é o Bloco de Esquerda, que andava com 0,7% e agora está com 2%. E isto aconteceu porquê? Porque o Bloco de Esquerda esteve muito presente nesta digamos assim, nesta instrumentalização dos trabalhadores e por isso pode ter ganho alguma simpatia, nomeadamente pelo facto do coordenador ter estado presente em manifestações e na greve geral em específico e, portanto, pode ter ganho alguma vantagem. Parece-me que os pontos que Luís Montenegro perdeu podem ter ido tanto para o Partido Socialista como para o Chega, como até para alguma esquerda à esquerda do Partido Socialista. Essencialmente era isto, meus caros, é uma grande notícia esta sondagem, parece-me que André Ventura está a gerir perfeitamente a situação e espero que continue, porque inteligência política e inteligência genericamente é coisa que não lhe falta. Era isto que eu tinha para partilhar, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.